A imensa e bela Sibéria consegue esconder seus segredos das pessoas. Portanto, apenas ocasionalmente, algum sortudo encontra algo tão inimaginável em seu território que quebra todos os estereótipos sobre a história da humanidade. Neste vídeo, mostraremos a você um incrível achado descoberto na Sibéria. Também falaremos sobre as coisas interessantes que foram encontradas na Rússia. Mas antes de começarmos, lembro que você pode se inscrever no canal e clicar no sino. Agora vamos! Cavalo Lena extinto. No permafrost, no território da cratera siberiana de Batagaica, pesquisadores russos da Universidade Federal do Nordeste, juntamente com colegas japoneses e britânicos, encontraram restos perfeitamente preservados de um potro, uma raça extinta. O cavalo Lena viveu cerca de 120 mil anos no território da península de Yamal, para Colima. O potro morreu com cerca de 3 meses de idade e seus restos mortais ficaram no solo por mais de 30 mil anos. Os pesquisadores coletaram amostras do tecido do animal, bem como do solo em que ele se encontrava, para aprender mais sobre sua vida e habitat. Segundo os pesquisadores, o potro caiu em um buraco com água e morreu rapidamente. Cratera Batagaique. No coração da floresta ártica da Sibéria, existe uma enorme cratera, que os locais chamam de porta para o submundo. Uma ferida profunda na superfície da Terra formou-se dentro de 50 anos. Um colapso resultante do derretimento do permafrost. Nos anos que se seguiram à descoberta, as rochas cobertas de gelo descongelaram e a cratera Batagaique continuou a crescer. Além disso, as enchentes da primavera, como a grande enchente de 2008, aceleraram significativamente a erosão. A cratera aumenta cerca de 15 metros por ano. Agora a fenda atinge 100 metros de profundidade, chegando a 1 quilômetro de comprimento e 800 metros de largura. A cavidade profunda de Batagaique fica na região de Yakutia. O nome foi dado pelo rio do mesmo nome, que corre nas proximidades. A cratera Batagaique, na República Sakha, começou a tomar forma na década de 1960. Depois, 8 quilômetros a sudoeste da vila de Batagaique, uma seção de taiga foi cortada para uso industrial, o que levou a uma série de desastres. Uma vez que as árvores foram cortadas, o calor do verão foi capaz de penetrar mais profundamente no solo. Depois disso, o solo começou a afundar acentuadamente. Desde então, o clima continuou a mudar em um ritmo mais rápido, com impactos irreversíveis nos ecossistemas siberianos. Os cientistas acreditam que a mega bacia de Batagaique continuará a crescer até ficar sem gelo. Conforme o clima da Sibéria fica mais quente e úmido, novas crateras devem se formar. Os residentes de Yakutia acreditam que, continuando a aparecer no hemisfério norte, buracos e depressões são um sinal e o Batagaique é chamado de Portão do Inferno. A cratera é uma enorme seção transversal de permafrost, que permite aos geólogos mergulhar na história da Era do Gelo no nordeste da Sibéria. A cratera Termokarst demonstra claramente não apenas o que aconteceu no passado, mas também o que acontecerá no futuro. Conforme a temperatura aumenta, o derretimento do permafrost se acelera, o que afetará significativamente a paisagem dessas áreas. Graças às imagens de satélite da costa norte de Novosibirsk, podemos observar dezenas de lagos termokarstes que se formaram como resultado do derretimento do permafrost. A água do degelo nesses lagos é mais quente do que a terra congelada ao redor. Como resultado, os lagos nas crateras tornam-se gradualmente mais largos e profundos. A propósito, o derretimento do permafrost tem efeitos colaterais muito mais sérios do que alguns simples colapsos do solo. O solo congelado contém grande quantidade de metano. Se todo o permafrost derretesse em um instante, uma quantidade recorde de metano seria liberada na atmosfera, causando um aumento sem precedentes na temperatura global e quase destruindo o planeta. No entanto, de acordo com especialistas, no momento não há preocupações sérias sobre o derretimento do permafrost. Como no inverno, a maior parte da Sibéria ainda tem temperaturas abaixo de 50 graus abaixo de zero. Em maio de 2016, um grupo local de cientistas se juntou ao permafrost, professor Julian Merton, da Universidade de Sussex, Grã-Bretanha. Merton espera que a pesquisa na
Sibéria ajude a esclarecer a ligação entre o aquecimento global e o crescimento de formações termocársticas. Descendo até o fundo da fenda, os especialistas coletaram amostras de solo e restos congelados de plantas e organismos vivos. A mais antiga das camadas geológicas expostas foi formada há 200 mil anos. Sua composição indica que há milhares de anos o clima nas proximidades de Verkhoyansk era o mesmo de agora, e ainda mais quente. A prova disso são os fragmentos de árvores perfeitamente preservadas. A descoberta mais significativa pode ser considerada uma descoberta humana. Os restos mortais do que arqueólogos encontraram em 2008 durante escavações na caverna Denisov, localizada no vale do rio Anui, em Altai. Os pesquisadores descobriram que os restos mortais datam de 40 mil anos atrás. Além disso, o humano denisovano revelou-se um tipo extinto de pessoa, cujo genoma era significativamente diferente do nosso. Os resultados dos exames mostraram que os restos mortais pertenciam a uma menina que viveu há 45 mil anos. Descobriu-se que seu DNA mitocondrial difere do DNA dos humanos modernos por 385 nucleotídeos, enquanto os neandertais diferem em apenas 202 nucleotídeos. A divergência evolutiva entre esse ser humano e um neandertal ocorreu cerca de 640 mil anos atrás. Mais tarde, essas pessoas foram extintas ou misturadas ao Homo sapiens. Outros achados na caverna também falam sobre a inteligência do humano denisovano. Agulhas de ossos, contas de concha, pingentes de concha, um colar feito de dentes de animais e até mesmo uma pulseira de cloritolita. Após a descoberta, ficou a questão se a pessoa é produto do cruzamento de espécies humanas pré-históricas ou se é ramo separado da evolução. Molas de tungstênio artificiais. No final do século XX, uma grande expedição de exploração geológica estava em busca de ouro nos Urais polares e encontrou algo completamente diferente em comum. Muitas fontes estranhas consistindo de tungstênio. As molas tinham formato extremamente uniformes e algumas delas continham núcleos de molibdênio ou terminavam em queda de tungstênio. Se você se lembra, o ponto de fusão do tungstênio é superior a 3.000 graus Celsius. Este é o metal mais refratário. A proporção de tungstênio na composição mostra que o propósito da mola desconhecida é idêntico ao da bobina incandescente da lâmpada. Os cientistas decidiram comparar a espiral de uma lâmpada comum e de uma lâmpada Chuck. Verificou-se que morfologicamente as superfícies são diferentes. Em uma lâmpada convencional é liso. O diâmetro do fio é de cerca de 35 micrômetros. O fio da mola de origem desconhecida possui sulcos longitudinais regulares, com bordas fundidas na superfície, e seu diâmetro é de 100 micrômetros. Além disso, nascentes de tungstênio foram encontradas em áreas intocadas pela civilização taiga, a profundidades de 12 metros, e isso corresponde ao Pleistoceno Superior, ou 100 mil anos antes de Cristo. Esses artefatos são de origem artificial, mas não se sabe como eles chegaram lá. Labirintos do Mar Branco, babilônios. Os labirintos são frequentemente encontrados em todas as partes do mundo. Na Rússia, os labirintos mais famosos estão localizados perto do Mar Branco. Existem cerca de 40 deles. Mais de 30 deles estão localizados nas ilhas Solovetsky. Os labirintos do norte são feitos de pequenas pedras e apresentam uma forma oval no plano. No interior, eles têm passagens intrincadas que levam ao centro. Até agora, ninguém sabe o propósito exato dos labirintos, mas na maioria das vezes, os arqueólogos os associam a vários ritos religiosos. Essa teoria é apoiada pelo fato de que na ilha Bolshoi-Zayatsky, sob as pilhas de pedra do labirinto, os arqueólogos encontraram ossos humanos e ferramentas de pedra. Supõe-se que os antigos que viviam à beira-mar acreditavam que a alma de uma pessoa falecida é transportada através da água para outra ilha e não deve retornar. É possível que labirintos também fossem usados em ritos de iniciação. Infelizmente, o estudo dos labirintos é extremamente difícil, pois os arqueólogos destroem o próprio monumento ao escavá-lo.
A construção de Moissanite. Certa vez, uma estrutura estranha foi encontrada acidentalmente ao construir uma estrada no sul de Primorié. Infelizmente, a escavadeira destruiu e arrastou toda a estrutura por vários metros. A estrutura consistia em peças de vários tamanhos e formas, cones, cilindros e placas. Alguns anos depois, os cientistas conseguiram analisar a composição mineral dessas peças. Descobriu-se que eles consistem em pequenos grânulos de moissanita. É um cristal muito duro e parece um diamante. É encontrado apenas nos restos de meteoritos na Terra. Ninguém poderia dar uma explicação científica para essa descoberta, mas os ufólogos, adeptos das teorias místicas, começaram a usar ativamente essa descoberta como evidência da existência de alienígenas e de sua invasão em nosso planeta. Caldeirões de metal. Moradores de diferentes regiões de tundra afirmam que no fundo de muitos lagos existem alguns objetos de metal enormes, caldeirões. Alguns anos atrás, os cientistas fizeram uma expedição ao Death Valley, na Sibéria, e confirmaram a existência de 5 desses caldeirões. O material é definitivamente metal, porque, quando batido, os caldeirões emitem um som distinto. O tamanho dos caldeirões é desconhecido, mas deve ultrapassar 10 metros. A superfície é lisa, mas com bordas salientes. O propósito dessas estranhas formações é desconhecido. Escreva nos comentários o que os russos acharam de mais interessante. E também, se gostou, dê um like neste vídeo, inscreva-se no canal e ligue a campainha para não perder um novo vídeo legal amanhã. Obrigado por assistir!